Olá pessoal, vamos lá para a nossa primeira aula do PET, Plano de Estudo Tutorado número 6, volume 6. Só para lembrar, esse plano você consegue baixar nesse site aqui, estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. A gente está aqui no volume 6, a gente vai estudar o ensino médio regular noturno, tá? E é o que a gente está pegando como exemplo, mas vale para os outras versões também, tá bom? Os volumes de 1 ao 5, né, você já tem eu já disponibilizei o gabarito, as resoluções, né, comentadas, né, não é só a resposta lá, tem a resolução comentada, volume 1 ao 5. O link está aí embaixo na descrição do vídeo, tá ok? É só olhar aí na descrição, tá o link lá, você pode baixar o PDF com todas as resoluções, volume 1 ao 5, primeiro, segundo e terceiro anos. Tá ok, gente? Então vamos lá. Nessa primeira semana do PET de Física, a gente vai trabalhar com trabalho. Trabalhar com trabalho. Muito legal isso, né? E a gente vai estar vendo... Voltando no conceito de força, né, a gente vai esquecer um pouquinho, né, parar um pouquinho aquela parte de astronomia e tal, e vamos voltar a trabalhar força e leis de Newton. E agora a gente vai trabalhar a gente vai estudar o trabalho realizado por uma força. O que é o trabalho? É a transformação de energia, tá? Quando você está transformando um tipo de energia em outro, você está realizando trabalho. E no caso aqui é o trabalho realizado por uma força, é o trabalho de um deslocamento. Você está empurrando ou puxando um corpo, você está realizando um trabalho sobre ele. Você está mexendo na energia potencial gravitacional, ou então dando energia cinética, tirando energia cinética, é isso aí. A fórmula do trabalho é essa aqui, ó. Força vezes o trabalho igual a força vezes o deslocamento, você está empurrando um corpo. Aquele corpo vai se deslocar, você está empurrando um móvel, alguma coisa. Aquilo ali vai se deslocar. Então a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre essa força e esse deslocamento. Como assim? Que ângulo que é esse? Vamos ver aqui. Eu vou te dar vamos aqui para o exemplo que o SPET dá. Olha, você tem uma força aqui que você está fazendo para empurrar esse carrinho de mão, né? Tá lá numa obra, um carrinho de pedreiro, aí você está carregando a areia aqui nesse carrinho. O que acontece? Você faz uma força aqui na diagonal. Por que você faz essa força na diagonal? Porque essa força, ao mesmo tempo que empurra o carrinho para frente, ela tem que ser capaz de manter o pezinho do carrinho suspenso, né? Não pode deixar ele cair. Então, você empurra na diagonal, porque aí essa componente horizontal vai empurrar o carrinho para frente, enquanto essa componente vertical vai fazer o carrinho ficar suspenso aqui, né? Não vai descer. Só que o que acontece? O carrinho ele se desloca na horizontal. Se você olhar só o eixo vertical aqui, ele não está se movendo, ele está parado. Porque essa força Fz aqui, ela entra em equilíbrio com a força-peso do carrinho. Na verdade, parte do peso, porque a outra parte está sendo sustentada pela roda. Mas então, ela está entrando em equilíbrio aqui e não está tendo resultante de força na vertical. O resultante de forças na vertical é zero. Na horizontal você tem uma força resultante que empurra o carrinho para frente. Então, aí eu fiz aqui um desenhozinho, olha só o que acontece. Essa força Fz aqui, ela é essa força que você está fazendo, está aqui, vezes o seno desse ângulo, né? Desse ângulo, deixa eu... Esse ângulo isso.
esse ângulo aqui, ó, entre a força e a direção do deslocamento. Você tem esse ângulo alfa aqui, tá? Você tem esse ângulo alfa aqui. Se você multiplicar esse f vezes o seno desse ângulo, você vai ter esse fz, tá certo? E se você deslocar multiplicar esse f vezes o cosseno do ângulo, você vai ter o fx. Repara que essa força Fx é a que realiza o trabalho, porque é a que está fazendo o corpo se movimentar. Então é por isso que tem esse cosseno de alfa aqui na fórmula. Beleza? Se essa força fosse... Se você estivesse empurrando ele com a força horizontal, por exemplo, se esse carrinho aqui não fosse um carrinho desse tipo, fosse um carrinho de 4 rodas aqui, e aí você empurraria ele só para frente, você não precisaria empurrar, você não precisaria fazer essa força na diagonal. Aí o cosseno do ângulo, cosseno de 0 é 1, então aqui é para 1, né? Você pode tirar essa fórmula, e cosseno de 90, né? Porque o seno seria 90 aqui, né? E o cosseno de 90 é 0, então esse fz não ia existir e o f seria igual a fx. Então o trabalho seria fx. Beleza? Esse cosseno de alfa aqui significa... A única coisa que ele quer dizer é isso. Aqui a gente está pegando essa componente que está na mesma direção da força. Beleza? Para realizar o trabalho. E... tanto que aqui tem alguns exemplos, tem um exemplozinho aqui, ó. Aqui tem uma tabelinha de ângulos, né? De cosseno de ângulos. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, de 90 é 0, de 180 é menos 1. Aqui está dando um exemplo aqui, ó, imagina que essa força aqui, ó, ele deu que a força F de x vale 6 e F de z vale 8. E que o x, o deslocamento do carrinho, vai valer 2 metros. Aí ele está querendo achar o trabalho realizado. Aí está falando, ó, F de z. F de z é 8. Deslocamento na direção z é 0. Então o trabalho vai dar 0 na direção z, né? Já a direção x, eu tenho f de x, 6. O deslocamento, 2 metros. O cosseno de 0 é 1. Então o trabalho deu 12 joules na horizontal. 12 joules na horizontal e 0 na vertical. Se eu estiver empurrando no sentido contrário, aqui, mesma coisa, né? Aqui, ó. F de x, 6. X, 2. Aqui, ó. Tá certo? Cosseno, 180, porque está no sentido contrário. Vai dar menos 1. Então o trabalho vai dar menos 12. O trabalho para ir é igual a menos do trabalho para voltar. Então se eu for e voltar, o trabalho total deu 0. Beleza? É só isso mesmo a aula de hoje, né? Curtinha. Vamos lá, como sempre, fazer um exercício. É bem simples. Esse exercício aqui, ele não precisa fazer conta, né? E a aula essa semana do PET só tem 3 exercícios, tá? Bem simples. Então vamos lá, ó. Um exercíciozinho bem simples aqui. Quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado. Vamos responder isso aqui. Vamos lá. Sim, o trabalho
Sim, o trabalho realizado é proporcional à distância percorrida. É proporcional à distância percorrida. Em qualquer situação, uma força realiza trabalho? Gente, vamos lá. Em qualquer situação, uma força realiza trabalho? Não. Uma força perpendicular a direção do deslocamento não realiza trabalho. Uma força perpendicular à direção do deslocamento não realiza trabalho. Aqui, ó. Se eu empurrar, entendeu? Se eu tiver aqui apenas, por exemplo, a força peso aqui, a força peso não está realizando trabalho, porque não está fazendo ele se deslocar na força peso é vertical. Ele não está se deslocando na vertical, então ela não realiza trabalho. Beleza, gente? Aqui, agora só para ilustrar um pouquinho, olha só essa situação aqui, olha. Aqui a gente tem qual força que está sendo aplicada aqui na menina e no skate. Deixa eu colocar essa rampa aqui, ó. O que está puxando ela para baixo é a força peso, né? É a força peso. Quando eu coloco ela aqui no alto, aqui, ó, ela tem muita energia potencial e nada de energia cinética. Quando ela está descendo a rampa, ela está transformando energia cinética em energia potencial. Aí a gente vê aqui o gráfico mudando, ó. Aí na hora que ela sobe, ela está indo ela está indo por inércia no sentido contrário à força do peso dela. Então, ela está subindo e ela está transformando energia cinética, ela está ficando mais lenta, né? Transformando energia cinética em potencial. E depois ela volta transformando potencial em cinética. Isso aí, na hora que ela está descendo, ela está realizando, nos dois casos, é o trabalho realizado pela força peso, que transforma um tipo de energia em outro, né? E no caso aqui, quando ela está descendo, o trabalho realizado pela força peso é positivo. Na hora que ela está subindo, o trabalho realizado pela força peso é negativo. E ela sempre atinge a mesma altura, né? Se a gente desprezar aqui o atrito, porque o trabalho de ida é igual ao trabalho de volta, tá certo? Então o trabalho resultante dá zero, então ela não está gastando energia, tá? Vamos ver aqui também uma outra animaçãozinha de exemplo. Olha só. Isso aqui eu estou empurrando um corpo numa rampa. Aqui, ó. Tá aqui, eu estou puxando ele, né, o corpo. Aí aqui eu estou mostrando o esquema de forças aqui, ó. A força peso é essa rosa aqui. Ela pode ser decomposta nessa componente que está perpendicular ao plano da rampa. Essa componente está entrando em equilíbrio com a normal e ela não realizou o trabalho porque elas estão perpendicular à direção do deslocamento. Essa componente de K da força-peso, ela está puxando o corpo para cá, na direção contrária ao que eu estou puxando. Então ela está realizando um trabalho negativo, tá? E o trabalho que eu estou fazendo é pela força do dinamômetro, tá? Que realiza o trabalho positivo, que é na mesma direção, no mesmo sentido do deslocamento. Vamos ter mais um exemplo.
Aqui, ó, eu estou fazendo o contrário do que a gente fez lá, de decompor a força. Olha, se eu pegar duas forças quaisquer aqui, vamos pegar aqui duas forças, vamos tentar colocá-las o mais perpendicular possível aqui, ó. Colocar uma horizontal e a outra vertical aqui. E aí, resultante das forças. Olha só, imagina que essa aqui é uma força resultante. Essa aqui é uma força que você está fazendo igual essa daqui do carrinho. Aí, se essa aqui, ó, se essa daqui é a sua força F, a sua força Fz seria essa de cá. E a sua força Fx seria essa de cá de baixo. Tá? Aqui a gente está pegando a força resultante a partir das componentes dela. Nessa animação aqui a gente consegue fazer ela com resultante de várias forças, né? Eu imagino que agora determinar a força resultante dessas quatro aqui. Se tiver quatro componentes diferentes e poder determinar a força resultante também dá. Aqui, ó, dá até 5. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó, se eu pegar aqui. Para determinar a resultante de uma força, basta ir colocando uma na ponta da outra e depois traçar do início da primeira até o final da última. A gente viu isso lá na primeira aula do PET 1. Né? Vocês devem estar lembrados. Aqui também a gente aqui tá, aqui ó, imagine que aqui eu tenho uma força que eu tenho uma força aqui e eu tenho as componentes horizontal e vertical dela. Tá? Como que eu faço para determinar as componentes? Eu venho cá e uma componente aqui e a outra componente aqui. Certo? É assim que eu faço, a gente divide ela nos dois eixos. Aqui, olha, aquele exemplo do plano inclinado, a gente vai ver isso mais para frente lá na semana 4, eu acho. Né? Que se você tem um plano inclinado e você quer decompor a força peso, como é que você faz? Ó, você vem cá, pega e traça traça uma reta aqui, ó, perpendicular ao plano que ele está descendo, né, a linha do plano. Depois você vem cá, traça uma paralela a essa, ou seja, perpendicular também à linha do plano, só que tocando lá a ponta do vetor da força peso. Aí depois você vem cá, ele traça uma reta paralela ao plano, passando pelo centro do corpo, né? Pelo início do vetor da força peso. E depois você vem cá e fecha esse retângulo aqui embaixo, né? Indo da ponta da força peso até aquela reta que você traçou, né? E depois você desenha as componentes, indo do centro até essa reta aqui, indo do centro até essa reta de cá.
E aí, né, tira as sobras ali. Essa força F1 é a força que vai realizar trabalho. Ela está na direção do deslocamento. Essa força F2 é a força que se equilibra com a força normal e ela não realiza trabalho. E aí, né, o que acontece aqui? Quando a força normal supera a força. Enquanto a força normal não supera a força de atrito, não deslocamento. Quando chega num ponto ali, aqui, ó, o centro de massa sai da linha, sai olha, o centro de massa que está lá no meio dos cubos ali, dos paralelepípedos. Quando o centro de massa fica para fora da área de contato, os corpos deslocam. Olha, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá em cima da área de contato. Esse aqui já saiu, ó. Esse aqui não saiu não, esse aqui não saiu não. Por que ele não desloca? Porque tem uma força de atrito ainda. Eu continuar subindo aqui, ó. O amarelo foi, o vermelho foi, o azul deu uma rolada, mas voltou a ficar dentro da linha da área, né? Foi embora. Então, gente, a aula de hoje é só isso. Confiram aí embaixo o gabarito, né, dos PETs anteriores. E se cuidem bem nessa pandemia. E até a próxima aula.